Vamos meditarmos, então, a palavra de Deus deste dia, neste tempo de advento, que nos prepara para o Santo Natal que já se aproxima. Do Evangelho segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz de Raabe. Boz gerou Jobed de Rute. Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliassim, Eliassim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Então vemos hoje no Evangelho a genealogia de Jesus Cristo. É interessante demais, porque Deus não abandonou a humanidade na morte, no pecado, mas Deus fez com a humanidade uma história de salvação. E escolheu, nessa história de salvação, Abraão. E fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma multidão, mais numerosa que as estrelas do céu, que a areia do mar. E Abraão acreditou nessa promessa, porque Deus prometeu a ele que daria uma descendência, numerosa como as estrelas e como as areias. E Abraão acreditou, mesmo já sendo com uma certa idade avançada, e a sua esposa também estéril e de idade avançada. Mas Abraão é o pai da fé, porque ele acreditou que Deus poderia conceder a ele um filho na velhice, sendo sua esposa estéril. E que Deus concederia a ele uma terra prometida que mana leite e mel. E Abraão não só acreditou, mas ele colocou-se a caminho, deserto adentro, para o lugar que Deus ia ainda mostrar para ele. Por isso Abraão é o pai da fé. E com Abraão começa essa história de salvação. E Deus foi fiel com Abraão. E Deus cumpriu suas promessas. E na velhice dele, com sua mulher estéril, Deus concedeu a ele um filho, Isaque, o filho da promessa. E Isaque gerou Jacó. E de Jacó saíram 12 filhos, que formaram as 12 tribos do povo de Israel. E daí vem essa genealogia. Não eram pessoas tão boas, tem muitas dificuldades nessa genealogia, né? Muita gente que era difícil, mas Deus escolheu, Deus fez uma história de salvação. 14 gerações até chegar no rei Davi, depois 14 até no exílio da Babilônia, e 14 até chegar em Jesus Cristo. Então Deus é fiel, Deus é bom, Deus faz uma história para salvar. E na plenitude dessa história, Deus escolheu Maria, que estava prometida em casamento a José, da linhagem de Davi.
E Deus, na plenitude dessa história, envia seu próprio Filho, que por obra do Espírito Santo vai ser fecundado em Maria e vai nascer no Natal para nós. E vai ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então é importante nós hoje vermos essa história que Deus fez, porque Deus também faz uma história conosco. Deus também não nos abandona na morte e no pecado. Por isso enviou o seu Filho. E Deus nos escolhe de cada lugar, de cada situação também difícil, para nos levar a Cristo, para que em Cristo, o Filho de Deus, que teve toda essa genealogia, né, por ser verdadeiro homem, porque ele é verdadeiro Deus, mas como homem, nascido de Maria, então tem essa história, os antecedentes, os antepassados de Jesus. Tem essa história toda aí, esse monte de gente aí com esses nomes esquisitos, até chegar em Abraão, onde tudo começou. E cada um de nós também tem sua história, tem o seu pai, a sua mãe, seu avô, seu bisavô, tem a sua família, e cada um de nós viemos de uma genealogia. E Deus também tem nos amado, apesar das dificuldades que nós encontramos, dos pecados que cometemos. Deus também tem feito uma história para nos levar a Jesus Cristo, para nos salvar. E a nossa história também é de salvação, por mais problemas que tivemos. Então, alegremos-nos, porque essa história chega ao Natal, essa genealogia chega ao Natal de Cristo, e Cristo vai nascer para nós. O advento é isso, ele vem, o advento anuncia que Jesus vem. Ele vem nessa plenitude dessa genealogia para nascer para nós. E esse Natal ele quer nascer em nossos corações, para nos trazer as alegrias do céu, para nos salvar, para redimir a nossa história, para que a nossa história em Cristo também chegue à plenitude. E nós possamos ver nessa história, iluminados pela graça de Deus, uma história realmente de salvação. Que apesar de tudo, Deus esteve sempre presente na nossa história. Que Ele nunca nos abandonou. E que a nossa história concorre para chegar à plenitude em Jesus Cristo. Alegria, irmãos, o Natal está perto. Começa a aparecer agora, né, os antepassados, a genealogia de Jesus. Começa a aparecer Maria. Começa a aparecer José. O Natal está chegando, alegremos-nos. O Senhor está perto. E Ele vem não para nos julgar, não para nos condenar, mas vem sempre para nos salvar, para iluminar a nossa história, a nossa vida, para que nós também possamos ver o amor de Deus, a história de salvação que Deus realiza com cada um de nós. Não tenha vergonha da tua história, por mais que teve erros, problemas, pecados, dificuldades, não tenha vergonha. Deus faz nova todas as coisas, e Deus faz essa história, que às vezes você tem vergonha dela, Deus faz uma história de salvação. Porque se olharmos aqui na genealogia de Jesus, veremos o quê? Veremos que tem Raabe, adúltera, tem Raabe, que era prostituta em Jericó, tem Tamar, que cuidado, tem muita gente aqui problemática, mas Deus é fantástico o que Deus faz. Deus nos pega ali nas nossas dificuldades também, nos converte e tudo se torna novo. E é fantástico. Então não tenha vergonha, Deus faz nova todas as coisas. Tua história é maravilhosa e tudo é para chegar a Cristo, para chegar à plenitude em Cristo, para que em Cristo encontremos todos salvação e a nossa história se torne iluminada para vermos o amor de Deus nela, apesar de tudo. Coragem e ânimo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.